prova, se é CPA 20 ou CEA. Agora nós vamos falar sobre tributação em ações, tá? Aí, aqui também, 3 questões a 4 podem cair nas provas. Na prova da CPA 20, são questões 100% conceituais. Na prova da CEA, além de você ter que dominar o conceito, você pode precisar fazer algum cálculo. São cálculos simples, tá? Porque você primeiro tem que saber o conceito para depois aplicar aquilo ali no cálculo. Exemplo, eu fiz uma aplicação de 100 mil, agora eu tenho 150. O imposto de renda vai ser de 15%. Qual vai ser o valor do imposto? Então, você tem que saber que o imposto é sobre o ganho. Apliquei 100, tenho 150, 50 mil é o ganho. Calcular 15% de 50 mil. Tranquilíssimo fazer isso na HP. Beleza? A única diferença da CPA 20 para a CE é essa, que na CE você vai precisar aplicar ali um determinado cálculo matemático. Tá certo? Mas olha só, quando eu estava estudando para certificações, né, quando eu fiz, eu tinha muita dúvida sobre tributação. E quando a gente estiver falando sobre tributação, seja de ações, seja de fundos, seja de renda fixa, se vocês souberem as 3 perguntas básicas, vocês vão saber responder 99% das questões de tributação. Tá legal? Nós vamos falar agora de tributação de ações. As 3 perguntas básicas são: quem, quanto e quando? Gravem essas 3 perguntas, porque todas as questões nas provas, elas vão girar em torno disso, com raríssimas exceções, tá legal? Mas as questões vão girar em torno da pergunta: quem é o responsável por recolher o imposto de renda? Ela quer saber. Teve ganho. Lembrando um ponto importante aqui, né? Isso aqui é básico para a gente poder falar sobre tributação. Eu gosto sempre de colocar isso, por mais básico que seja, nós estamos falando, o nome desse imposto é imposto de renda. Logo, a prerrogativa para haver cobrança desse imposto é o investidor aferir rendimento, e o rendimento positivo, obviamente. Então, muitos perguntam assim: Davi, se eu não tive ganho, vai ter imposto? Tá certo? Olha, se o nome do imposto é imposto cobrado sobre a renda, sobre o rendimento, se não teve rendimento, eu não tenho a base para cobrar imposto. É a mesma coisa daquele cara que fala assim: cara, eu não pago imposto de renda, não. Tem 10 anos que eu não pago imposto de... Não, 10 também não, né? Tem 2 anos que eu não pago imposto de renda. Pô, cara, que bacana. Como é que você faz para não pagar imposto de renda? Não, porque eu não tenho salário, eu não tenho renda. Tá entendendo? Ele não tem salário, não tem renda, então ele não paga imposto. Lógico. Se você não tem renda, você não vai ter pagamento de imposto, que é o imposto cobrado sobre a renda. Se você tem salário, necessariamente você vai pagar imposto se você estiver dentro das faixas ali de pagamento. Então, é importante essa prerrogativa, tá? Pode parecer básico, mas a prova vai trabalhar isso. Tem algumas condições de isenção de IR? Sim. Tem algumas condições aonde o investidor vai ter condição, aonde o investidor vai ter isenção, mas ele tem que atender algumas características, tá certo? Mas, via de regra, tem imposto de renda quando tem rendimento, tá legal? Voltando aqui, as 3 perguntas: quem, quanto e quando. Importantíssimo. Gente, esse macete aqui ele é matador. Vocês não vão ver isso em lugar nenhum, tá certo? Quem? O que ele quer saber? Quem é o responsável por recolher esse imposto? É a própria pessoa? É a instituição? É o governo? Quem que recolhe? Quem que vai lá e passa a sacolinha e paga aquele imposto? Quem é o responsável por fazer o recolhimento? Segunda pergunta: quem? Desculpa. Primeira pergunta, quem? Segunda pergunta, quanto? O que ele quer saber? Qual é o percentual de recolhimento do IR? Cobra 15, 20, 30, 27,5? É progressivo? É regressivo? Quanto que é cobrado? E a terceira pergunta é: quando é cobrado? Em qual momento haverá a cobrança do IR? Cobra no momento da aplicação? No resgate?
durante o período, tá legal? Isso é perguntado. Então, as perguntas sobre tributação na prova, lembrando, embora aqui nós estamos falando sobre renda variável, mas as perguntas sobre tributação na prova, elas sempre vão abordar esses três aspectos: quem recolhe, quanto recolhe e quando recolhe. Se você dominar essas três perguntas, você mata a pau nessas perguntas de tributação na prova. Estamos falando sobre renda variável. Vamos aqui, né? Mercado de ações. Primeira pergunta: quem é o responsável por recolher o imposto de renda em ações? Naturalmente, lembra do que eu acabei de colocar? Quando eu tenho ganho, quem é o responsável por recolher? Olha que interessante, o próprio investidor deverá fazer a apuração e o pagamento, o recolhimento do imposto de renda. Mas, Davi, sério, o próprio investidor? Sim, o próprio investidor. Ele faz esse recolhimento via DAF, que é um documento de arrecadação, certo? Podendo deduzir o valor que foi recolhido na fonte. Mas o responsável por recolher o imposto devido, é o próprio investidor, ponto final. Tá legal? Então, em ações, não confundam. Importante isso para a prova. Ações com fundo de ações. São dois instrumentos diferentes. Embora eles invistam no mesmo mercado, mas são duas formas diferentes. Ação, eu, Davi, estou comprando, estou sendo detentor daquela ação. Tem uma regra de tributação aqui. Fundo de ação, eu, Davi, sou cotista de um fundo e esse fundo compra ações no mercado. A regra é diferente. Então, não confunda ações com fundo de ações, tá legal? Ações, o próprio investidor, ponto final. Quanto, ou seja, qual é a alíquota de imposto de renda quando eu tenho que pagar imposto em ações? Aí a gente vai separar aqui, pessoal, em duas partes: à vista ou day trade. O que é uma operação considerada de à vista? É quando a compra e a venda acontecem em dias diferentes. Ou seja, comprei uma ação hoje, vendi ela amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos. A compra e a venda acontecem em dias diferentes. Essa operação é chamada de operação à vista. Ou o mercado também utiliza a expressão swing trade. Tá legal? Mas a prova chama essa operação de à vista. Aí o aluno falou assim, Davi, a outra então é a prazo. Não, não tem nada a ver. À vista significa que a compra e a venda foram em dias diferentes. Neste caso, em uma operação à vista, o imposto devido ele é de 15% sobre o ganho. Esse sobre o ganho aqui não ficou legal, não. Ele é de 15% sobre o ganho. Tá legal? Sendo que na venda via day trade, o que é o day trade? Quando a compra e a venda acontecem no mesmo dia. Por isso que ele chama, day trade. Ou seja, o trade, o que é o trade? A compra e a venda aconteceu no mesmo dia. Trade é uma negociação de compra e venda. Com uma operação de day trade, você compra a ação e desfaz dessa ação no mesmo dia. Por isso é chamado de day trade. Olha o que acontece quando você faz uma operação de day trade. O imposto, ao invés dele ser de 15%, o imposto sobre o ganho, ele vai ser de 20%. Tá legal? Então, olha só. Como é que eu faço, professor, para diferenciar à vista de day trade? Pega no nome, day, dia. Tá legal? Day é dia, trade é negociar. Ou seja, eu estou fazendo toda aquela negociação. O que é uma negociação em ações? Você tem que comprar e um dia você vai ter que vender. E no day trade, significa que você fez o trade, a negociação completa no mesmo dia. Então, day trade, comprei e vendi no mesmo dia. Tá legal? Então, no day trade, como a compra e a venda acontecem no mesmo dia, o imposto devido é de 20%. Então, olha só, quanto? À vista, 15% o imposto devido, day trade, 20% o imposto devido. Observem o seguinte,
que para o day trade, a compra e a venda no mesmo dia, esse camarada, na maioria das vezes, ele está especulando, ele não é um investidor de longo prazo. Então, para esse tipo de investidor, e é uma prática absolutamente legal, não tem nada de ilegal em você fazer day trade, para esse tipo de investidor que não é o investidor de longo prazo, ele não vai se beneficiar de uma alíquota tributária melhor. Muito pelo contrário, a Receita Federal dá um tratamento para esse camarada e fala o seguinte: tudo bem, você quer especular, não tem problema nenhum, mas a carga tributária para você, ela vai ser maior, porque eu quero estimular e atrair e dar benefício para quem vai investir para longo prazo nas empresas. Tá legal? Se eu estimulo, vamos imaginar que no day trade aqui o imposto seria de 5%. Eu estou estimulando a especulação. E não é o caso aqui, que é o objetivo da Receita Federal e do governo nesse caso. Tá legal? Então, olha só. O quem já respondemos, o próprio investidor. O quanto, à vista, 15, day trade, 20. Tá certo? E agora, para finalizar, nós vamos falar do quando. O que é o quando? Em qual momento será recolhido esse imposto? Olha só. Comprei uma ação, só um exemplo aqui, tá? Comprei uma ação por 10, estou vendendo essa ação por 15, certo? Eu tive um ganho aqui de R$5. Esses R$5, sobre esses R$5, eu tenho que pagar o meu imposto. Quando que eu tenho que pagar o meu imposto? Presta atenção aqui na regra, pessoal. Isso aqui é perguntado na prova também. A regra diz que o imposto ele deve ser recolhido pelo próprio investidor até o último dia útil do mês seguinte à operação, à venda. Então, um exemplo. Eu vendi as ações com lucro hoje, tá certo? 27 de abril. Eu tenho até o último dia útil de maio para fazer, ó, o último dia útil do mês seguinte, ou seja, eu tenho até o último dia útil de maio, nesse exemplo que eu dei, para fazer o recolhimento do imposto, fazer lá o pagamento da DARF, referente ao ganho que eu tive nessa operação. Tá legal? Tem um comentário aqui, ó, day trade, a corretagem para o banco é melhor, cobra na compra e na venda. Sim, mas no à vista também, né? Cobra na compra e na venda, só que não necessariamente vai cobrar no mesmo dia, tá? Mas nesse quesito aí, a cobrança, ela vai acontecer. Lembrando que tem corretoras que não cobram corretagem, tá certo? Então, não necessariamente é uma vantagem para todos os bancos. Tá certo? Então, olha só, se a gente fosse responder rapidamente essas três perguntas, em ações, quem recolhe o imposto? O próprio investidor. O imposto devido. O que é o imposto devido? Esse 15 e esse 20. Esse é o imposto devido, o imposto total. Quanto? À vista, 15, day trade, 20. Quando? Até o último dia útil do mês subsequente à venda. Tá legal? Vendi esse mês, tem até o último dia útil do mês seguinte. Agora, presta atenção em alguns detalhes, tá? Primeiro detalhe. Será que não soou um pouco estranho para vocês quando a gente fala que o responsável por recolher o imposto é o próprio investidor? Não sei o porquê, tá? Não sei o porquê. Eles colocaram aqui no Brasil uma certa desconfiança de que esse investidor, né, ele poderia esquecer o pagamento desse imposto. Ele tem que recolher até o último dia útil do mês seguinte, então ele fez uma venda hoje, ele tem que, até o último dia útil do mês seguinte, pagar esse imposto. Aí a Receita ficou pensando assim, e se esse camarada esquecer, como é que eu faço para pegar esse cara na curva, né? Não que eu esteja desconfiando do brasileiro, né? Não que eu pense que o brasileiro tenha a intenção de sonegar o imposto. Jamais. Isso não é da característica do brasileiro. Se fosse em outros países, né? Alemanha, Suíça, Inglaterra, tudo bem, mas do brasileiro a gente jamais pensaria disso. Contudo, entretanto, eles criaram um mecanismo que, né, carinhosamente o mercado chama de dedo duro,
Dedo duro? O que é o dedo duro? É um imposto que mostra que você operou, que mostra que você vendeu a ação. É um imposto retido na fonte. Quando você faz uma operação à vista, tem um imposto, pessoal, que ele é retido na fonte de maneira antecipada, por isso que é na fonte, tá certo? Então, olha só, na fonte não é no último dia útil do mês seguinte. No último dia útil do mês seguinte, ele vai pagar 15 no à vista, 20 no day trade. Esse imposto que eu vou citar agora, ele é retido na fonte. O que significa? No momento da venda da ação, se for uma operação à vista, vai reter 0,500 de ré. Não fica tentando gravar 0,005, porque a prova pode colocar um zero a mais, um zero a menos, e você não vai conseguir associar. Então, fala 0,500 de ré, tá certo? Que aí você não erra. 0,500 de ré retido na fonte, sobre, neste caso aqui na venda à vista, é sobre o valor da venda, não sobre o valor do ganho. Presta atenção. O que significa aqui? Significa que esse dedo duro está mostrando que você vendeu uma ação. Ele está sinalizando que você vendeu uma ação. A Receita fala assim, ó, te pego na curva. O que é esse te pego na curva? Até o último, eu sei que você vendeu a sua ação e eu estou esperando você no último dia útil do mês seguinte para você fazer o pagamento do imposto via DARF, porque eu sei que você vendeu. Tá legal? Eu sei que você vendeu, porque eu tenho uma informação que eu recolhi no ato da venda, 0,500 de ré. A pergunta que todo mundo faz, Davi, então o imposto ele é de 15 mais 0,500 de ré? Não, presta atenção, isso é importante. Principalmente na prova da CEA, que você tem que fazer cálculo, você tem que saber, o imposto é de 15, sendo que 0,500 de ré foi retido antecipadamente na fonte. Quando você for pagar essa DARF aqui no último dia útil do mês seguinte, você vai preencher lá uma DARF, neste caso aqui, de 15% do imposto total, podendo deduzir o valor que você já pagou, né, que já foi retido antecipado. No final, você está pagando 15, só que desses 15, uma parte foi pago no momento da venda, tá legal? Você pode deduzir também, isso para a prova da CEA, pode ser abordado para efeito de cálculo, você pode deduzir também todas as despesas que você teve nessa operação. Você pode deduzir corretagem, emolumentos, todo o custo que você teve nessa operação, você pode deduzir para fins de recolhimento de imposto. Então, exemplo, você teve lá um ganho de 10 mil e teve um custo com aquela operação de 1.000. Então, a sua base de cálculo vai ser 9.000. Tá legal? Pode deduzir também o imposto retido na fonte. Mas só é importante aqui reforçar, o imposto na venda à vista não vai ser de 15 mais 0,500 de ré. Ele vai ser de 15, sendo que 0,500 de ré foi retido antecipadamente na fonte. E ele é retido sobre o valor da venda. Então, se você aqui, ó, comprei 25 mil e no momento de vender estou vendendo 40, esse 0,500 de ré vai incidir sobre os 40. Antes que alguém pergunte, já vou colocar, Davi, e se o investidor investiu aqui, por exemplo, 25 e na hora de resgatar ele está resgatando 20, teve prejuízo? Sim, vai recolher sobre os 20 e depois ele pode fazer um abatimento disso no momento que ele tiver lucro ou pedir a restituição desse 0,500 de ré que foi retido na fonte. Tá legal? Beleza. E no day trade, como que funciona? Tem essa regra também? Tem essa regra. O imposto é de 20, sendo que 1% é retido antecipadamente na fonte. De novo, é 20 mais 1? Não. Então, importante da gente saber aqui, ó. Não é 20 mais 1, tá legal? É 20, o imposto total devido,
sendo 1% retido na fonte antecipadamente. Só que no caso do day trade, esse 1% ele vai incidir sobre o ganho. Então, no à vista, é sobre o valor da venda. Davi, dá um macetinho aí para a gente gravar à vista e sobre o valor da venda. Tá dado aqui, ó. À vista sobre o valor da venda. Ah, professor, já estou manjando aqui, ó. Vista, venda. À vista sobre o valor da venda. E o day trade? O day trade não tem, porque é o que sobrou, né? Aí vai ser sobre o valor do ganho. Tá legal? Então, à vista sobre o valor da venda. E o day trade? Day trade vai ser sobre o valor do ganho. Isso é importante mais para a CEA, tá? Esse valor da venda e o valor do ganho, porque ela vai pedir para você calcular. Mas o mais importante para a gente entender aqui, você não soma os dois. É igual o imposto de renda que recolhe do seu salário. Recolhe um valor antecipado no seu salário e depois você faz a complementação no seu imposto de renda. Tem um ajuste a ser feito. Tá legal? Então, neste caso aqui, ele faz uma antecipação de 1%, sendo que o imposto total devido de 20%. Antes da gente passar para a próxima parte, tá? Quero só reforçar 2 pontos. Primeiro, esse imposto retido na fonte pela instituição que intermediou a operação, essa parte aqui que eu marquei para vocês, presta atenção. O imposto devido, o que é o imposto devido? 15 no à vista, 20 no day trade. Ele é recolhido por quem? Quem que é o responsável por recolher? O próprio investidor. Como que ele recolhe? Via DARF. Quando? Até o último dia útil do mês seguinte. Beleza? Esse outro imposto aqui, que é o imposto retido na fonte, olha só. Se ele é retido na fonte, concorda que não é o próprio investidor que faz a retenção? Se é na fonte, não tem como o investidor reter na fonte o imposto. Quem, então, recolhe esse imposto retido na fonte? Quem recolhe esse imposto retido na fonte vai ser a corretora ou a instituição que intermediou essa operação. Então, quando você faz uma operação lá, através de uma corretora, uma XP, BTG, Guide, por aí vai, quem faz a retenção desse imposto retido na fonte é a corretora que intermediou a operação. Já o imposto devido, ou seja, esse 15 e esse 20, quem recolhe o próprio investidor. Amém? Ponto. Detalhes adicionais sobre imposto de ações, tá? 3 finais aqui. Primeiro, pode haver, pessoal, compensação de lucro e prejuízo entre ações. Professor, como é que funciona isso? Presta atenção aqui, olha que interessante. Imagine você que você comprou aqui 100 mil reais em ações e vendeu por 150 mil. Logo, você tem um lucro aqui de 50 mil reais. Perfeito? Se foi numa venda à vista, você teria que pagar aqui um imposto de 15%. Estou dando um exemplo, tá? Na venda à vista, você teria que pagar um imposto de 15%. Só que você teve uma outra operação que você fez aqui no passado, que você comprou por 100 mil e na hora de você vender, você vendeu por 80 mil. Tá legal? 80 mil. Vou apagar isso aqui para ficar bonitinho, né? Ó, 80 mil. Neste caso aqui, ó, aqui foi um ganho. Neste caso aqui, você teve um prejuízo de 20 mil reais. Então, olha só, eu fiz essa venda lá atrás. Imagina que eu realizei esse prejuízo aqui há 1 ano atrás, tá legal? Só dando um exemplo, porque não tem prazo para você poder fazer a compensação, tá? Mas primeiro você tem que aferir o prejuízo, tem que realizar o prejuízo. Aí esse prejuízo aqui, essa aqui é a parte legal. Esse prejuízo ele fica lá armazenado, igual um cashback, né? Fica guardado lá na memória da Receita Federal que você teve um prejuízo de 20 mil reais. Como nessa operação aqui eu tive um lucro de 50 mil e teria que pagar 15% sobre 50, o que a Receita permite que eu faça? Uma compensação. Opa.
uma compensação entre lucro e prejuízo, ou seja, ganhei aqui 50, tive um prejuízo de 20. Qual foi o meu lucro final? 50 menos 20, eu tive um lucro final aqui de 30 mil. Sobre esses 30 mil, que é o meu lucro líquido, o que é lucro líquido? Lucro abatido do prejuízo é que eu vou recolher os 15% de imposto. O que eu quero dizer? A Receita permite que seja feita a compensação de lucro e prejuízo entre ações. Primeiro, você tem que aferir o prejuízo. Com aquele prejuízo armazenado, toda vez que você tiver um lucro, você pode pegar aquele prejuízo, deduzir do seu lucro, reduz sua base de cálculo, consequentemente vai pagar menos imposto. Qual é a regra para que isso aconteça, pessoal? A única regra que precisa ter é operação à vista só compensa com prejuízos que você teve em operações à vista. Operações que você teve prejuízo com day trade só pode ser compensado com lucros que você teve em day trade. Por que isso, professor? Porque são tributações diferentes. No à vista, o imposto vai ser de 15% e no day trade, o imposto vai ser de 20%. Eu não posso compensar de maneira cruzada. Tem que ser à vista com à vista, day trade com day trade. Essa é a única regra. Tá legal? Então, à vista com à vista, day trade com day trade. Aí então a pergunta aqui, mas em qualquer prazo? Sim, em qualquer prazo. Como que a Receita tem controle? Você tem uma nota de corretagem que você mostra que você comprou uma ação por 100, ou seja, você comprou 100 mil em ações e vendeu por 80 mil. Então, você tem uma nota de corretagem que comprova o seu prejuízo, você lança isso lá no seu imposto. Na realidade, pessoal, fala assim, como é que a Receita tem controle? A Receita, na ponta final, ela não tem controle de 100% das operações. O que você lança no imposto de renda é de boa fé. Depois, se a Receita Federal pedir comprovação das informações que você lançou na Receita, você é quem tem que apresentar os documentos. Então, assim, a Receita tem controle de tudo? Ela não tem controle de tudo. Mas se ela te pedir a documentação, você tem que comprovar. Tá certo? Aí tem um outro comentário assim, ó, mas para isso precisa ser do mesmo ativo ou pode ser de ações diferentes? Excelente pergunta. Olha só, a única especificação é ser da mesma classe tributária. Eu posso compensar um prejuízo que eu tive na Petro, certo? Eu tive um prejuízo aqui de 20 e eu tive um lucro com a Vale de 100. Logo, né, a minha base de cálculo vai ser 80, que 100 menos 20 é 80. Então, na Vale, eu vou pagar sobre uma base de 80. Não precisa ser na mesma ação, precisa ser na mesma classe. Ação à vista, com à vista, day trade com day trade. Respondido? Legal. Um outro ponto importante, que é uma pegadinha que às vezes cai na prova, mas que a gente não vai cair, é que ações não têm IOF. Então, na venda de ações sobre o ganho, não há recolhimento do IOF. Combinado? Ações não têm IOF. Nem fundo de ações, embora a gente não esteja falando de fundo de ações, nessa parte é similar. Fundo de ações também não tem IOF, mas ações não tem cobrança de IOF, independente do prazo de aplicação. Tá legal? Beleza? Para finalizar, existe uma condição, como eu citei para vocês, aonde o investidor, pessoa física, ele pode ter isenção do pagamento de imposto de renda em ações. Olha que bacana. Então, presta atenção. Existe uma situação aonde o investidor, pessoa física, isso aqui é muito importante destacar, tem que ser investidor pessoa física. Por quê? Pessoa jurídica só leva tinta. Eu já falei isso para vocês. Pessoa jurídica só leva tinta. Pessoa jurídica não tem isenção de imposto, salvo algumas raríssimas exceções. Tá legal? Pessoa jurídica imune, templo religioso, né? Instituições filantrópicas, salvo essas exceções,
as exceções para ter isenção de imposto de renda vão se aplicar à pessoa física, desde que, preste atenção aos critérios. Basta ser pessoa física que vai ter isenção? Não. Pessoa física que negociem dentro do mesmo mês, olha só, um valor de até 20 mil reais. Ou seja, se eu vender no total das operações, não é uma única operação, é no somatório das operações, se eu negociar até 20 mil dentro do mesmo mês e fizer operações à vista, ou seja, isso não se aplica ao day trading, somente para operações onde a compra e a venda acontecem em dias diferentes, o investidor pessoa física vai ter isenção do imposto de renda. Então, ele não pode movimentar, não pode vender mais do que 20 mil, não estou falando de lucro maior do que 20 mil, presta atenção. Estou falando que o valor total das vendas, não do lucro, não ultrapassarem a 20 mil dentro do mesmo mês. O investidor pessoa física vai ser isento do pagamento de imposto de renda. Davi, mas qual que é o intuito disso? O intuito disso é estimular ao investidor pessoa física investir em ações. Você está dando uma sinalização seguinte, investidor, você que é o pequeno investidor que está começando agora, eu vou te dar um empurrãozinho, vou te dar um benefício. Qual o benefício? Você pode investir em ações e eu vou te isentar do pagamento de imposto de renda se você, dentro do mês, negociar até 20 mil. Isso é mês a mês. Então, nesse mês eu vendi 20, no outro mês 20, 20. Se todo mês a minha negociação não ultrapassar 20, eu nunca vou pagar imposto de renda, lembrando, somente para operação à vista. Uma pergunta que sempre surge, né, embora nunca foi cobrado na prova, é o seguinte: Davi, então eu vou pagar somente sobre aquilo que exceder? Não. No momento que você negociou mais do que 20 mil, 20 mil e 1 centavo, você já perde a regra de isenção, aí você vai entrar na regra tradicional e vai pagar imposto de renda sobre as operações, não somente sobre o que exceder a 20 mil. Você perde aquela condição, você passa a pagar imposto de renda sobre o ganho que você teve. Tá? Aí tem uma pergunta assim, mas podem ser várias negociações que o total dê 20 mil? Sim. É no somatório das operações, não pode ultrapassar a 20 mil. Então, eu negociei 1.000 hoje, 2.000 amanhã, 5.000 e tal. Quanto que deu no total? Deu 19 mil. Pago imposto? Não. Tive lucro? Tive. Pago imposto? Não. Tá legal? Pessoal, sobre tributação em ações, é isso. Precisamos saber as 3 perguntas: quem, quanto e quando. Além das 3 perguntas, regra de compensação de lucro e prejuízo, à vista com à vista, day trade com day trade, ação não tem IOF, isenção até 20 mil no mês para a pessoa física que fizer a operação à vista. É isso. 99% das questões vão abordar o quem, quanto e quando, e 1% vai abordar esses 3 conceitos aqui. Dúvidas, anseios e preocupações? Mandem aí. Alguém teve alguma dúvida?